Muito bem, hora de oração, excelente dia para você. Como é que você está hoje? Deus te abençoe grandemente. Quero orar por você e repartir a mensagem da palavra do Senhor uma vez mais em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10, a partir do versículo 2, é o momento onde Jesus fala sobre a família, sobre o casamento. Na realidade, ele aborda o assunto e a questão do divórcio. E aqui nós estamos no momento do Evangelho, onde as perseguições se tornam mais intrínsecas, mas onde Jesus também passa a dirimir algumas dúvidas e questões dos seus discípulos. Eu quero ler esse texto e fazer um comentário sobre essa questão da família, do divórcio e orar por você. Mas, relembrando apenas destes últimos dias, onde nós temos visto tantos sinais grandiosos que o Senhor fez e a separação de alguns dos discípulos em particular, para exemplos tão tremendos como a transfiguração, sugiro que você dê uma olhada e outros momentos da confissão de Pedro, assim por diante. E o capítulo 9 e 10 de Marcos vai nos mostrar então quando Jesus passa a revelar claramente, de uma forma audível, de maneira bem clara, o propósito de Deus para ele com relação à sua morte, morte de cruz e tudo aquilo que realmente viria a acontecer. E Jesus traz também respostas a questionamentos, ora dos seus discípulos, por exemplo, que repreendiam um homem que não andava com eles, mas pregava no nome de Jesus. Olha que tremendo a resposta de Jesus, Evangelho de Marcos 9:39. Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós é por nós. Os discípulos estavam repreendendo aquele homem, mas Jesus disse, não, se ele está falando em nosso favor, então não o repreendam. Isso para tratar o egoísmo, o sectarismo, o orgulho daqueles discípulos e compreenderem que a obra e a seara não lhes pertencia. Assim também, como Jesus vem e esclarece a eles sobre determinados assuntos que eles estavam tratando pelo caminho quando vinham e ali vinham discutindo. E quando Jesus chama para ministrá-los e se assenta com eles, Jesus mostra a eles a questão dos valores, onde eles estavam achando, querendo saber quem era o maior no reino dos céus. E Jesus estava dizendo a eles a resposta seguinte: quem quer ser o maior, seja o menor. E ele toma uma criança, coloca sobre o colo e toma nos braços e diz-lhes: qualquer que receber uma criança como esta em meu nome, a mim mesmo receberei, e quem a receber, a mim me recebe, pois recebe a mim e recebe também aquele que o enviou, meu Deus. Respostas, tirando as dúvidas e embasando os apóstolos, portanto, a igreja, de uma maneira muito limpa e muito polida no seu interior e no seu coração. Se você tem desavenças interiores ou questões em situações de liderança, em nome de Jesus, reporte-se à palavra, volte-se para a tua Bíblia, abra o teu coração e ore, que o Espírito Santo de Deus vai te esclarecer e iluminar os teus caminhos como um todo, tenho certeza em nome de Jesus. E assim também falando a eles que eles eram o sal da terra e a luz do mundo. Então, nós precisamos viver essa realidade e essa verdade espiritual nas nossas vidas, pela nossa transformação, depois da nossa salvação, pela nossa libertação e cura interior, para que possamos agir e viver realmente os frutos, agir e viver nos frutos do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E o capítulo 10, o versículo 2, aproximando-se alguns fariseus, experimentaram Jesus perguntando-lhe: é lícito o marido repudiar sua mulher? E ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tomaram então eles e disseram: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus disse: isto por causa da dureza do coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher.
Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-los sobre esse mesmo assunto, e ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra aquela. E se aquela repudiar seu marido e se casar com outro, comete adultério. Meu Deus! Jesus, então, ele aprofunda esse assunto e essa questão. E a despeito de qualquer interpretação teológica que pudesse existir, queridos, a separação de um casal, a dor dos filhos por um lado, com vó, com pai, com tio, as brigas, as desavenças, a questão de bens, a questão, sabe, de maus tratos, e, enfim, por aí vai. É uma das coisas, se não a mais terrível, que nós possamos enfrentar dentro da igreja, com casais que são da igreja, com pessoas que são do ministério. Assim como, claro, em qualquer casa, eu digo isso respeitosamente, em qualquer família, por conta dos filhos, por conta de todas as juras, de todas as promessas, de todas as expectativas que foram geradas em função de um casamento. Os fariseus vêm questionar Jesus, e Jesus, a essa pergunta, a esse questionamento, ele realmente traz respostas. Em outros momentos, Jesus os confronta, mas aqui Jesus os responde claramente. Primeiro, perguntando a eles o que Moisés dizia. Eles diziam, olha, Moisés falou que pode separar da mulher. E aí Jesus traz esse primeiro fundamento. Isso por causa da dureza do coração. É a dureza do coração, é a condição onde as pessoas não conseguem ou não querem de maneira alguma alcançar esta libertação e esta cura no interior e no coração, por um caminho de arrependimento e de perdão e de compreender as obras de Satanás e seus demônios e perdoar como Deus as perdoa. Porque se tacitamente, materialmente algum erro foi cometido, provavelmente o cônjuge ou quem quer que seja, interiormente de seus pensamentos também vive ou viveu uma dimensão de provação e de pecado. Porque o pecado, do ponto de vista da presença do Senhor Jesus agora e da inauguração do seu reino em nós, para nós, sabe, não está somente naquilo que fazemos, mas também naquilo que pensamos e naquilo que desejamos. Então a dureza do coração, ela está aqui sendo colocada por Jesus em função das pessoas não acharem um caminho de arrependimento, não aceitarem, e aí fica o orgulho, fica a raiva, a ira, a vingança, as revoltas. E muitos não conseguem fazer essa viagem de volta. E aí Jesus, então, traz esse fundamento sobre o homem que repudia sua mulher e ele, mesmo com a carta de divórcio, ele se casa com outra, está em adultério, e assim também aquela mulher. Então, há um caminho de tratamento para essa situação, para que nós não estejamos, ou para que, de alguma maneira, na casa, na família, ou na própria igreja, uma pessoa, ela encontre esse tratamento e essa cura, e ele existe, e ele é real, e Deus põe a mão e realmente abençoa. É um tempo, é um tratamento, é um conselho, é um caminho de Deus. Mas ele faz esta obra para que as pessoas que estão de maneira irregular, ou se sentem acusadas, ou estão realmente fora dessa conformidade com a palavra, ou vivendo comodamente, sem querer realmente de maneira alguma acertar a sua vida com Deus, possam se conscientizar para não viverem debaixo de alguma condição onde há uma brecha, onde há uma fraqueza, onde há uma rotura para que Satanás não venha prová-los naquela área para destruí-los. E que Deus possa usar esta pequena mensagem. Em complemento a isso, 1 Coríntios no capítulo 7, mais detalhes que Jesus vai dizer, não é? Então, se a pessoa foi abandonada, por exemplo, foi traída, foi largada, você, em nome de Jesus, precisa de guardar o teu coração, não para que você faça vingança da mesma maneira, mas uma vez que houver então relações sexuais ilícitas, a traição dentro daquele matrimônio, daquele casamento, então é onde o Senhor vem trazer esta base para que então houvesse essa separação e essa cobertura dentro da própria palavra. Mas é lamentável realmente
a dor e o sofrimento que isso se dá. E hoje nós vemos casais que mal casados ou de pouquíssimo tempo, que não foi experimentado, que não foi apresentado diante do Senhor, que não, sabe, que o barro não foi trabalhado, que as pessoas não tiveram tempo de maturidade nenhuma. E grandes exemplos por aí na sociedade e no meio evangélico, assim por diante, trazem esse flagrante, que eu e você, para encerrar, possamos guardar o nosso coração, possamos compreender que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se farão uma só carne. E encerro com isso, foi o que Jesus disse. No princípio não foi assim, carta de divórcio e pela dureza do coração, mas sim, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne. Mas, bispo, e os distratos, e os desmandos, e as arrogâncias, e as grosserias? Sabe, à luz do Espírito Santo de Deus, as coisas todas são feitas claras e novas. Bispo, e a pessoa que ela é casada com alguém que não é da igreja? 1 Coríntios 7 também vai trazer estes exemplos e estes testemunhos. Santifique você o teu lar, santifique você a tua casa, seja o irmão, seja a irmã deste cônjuge que não é da igreja, porque este testemunho e este brilho da glória da unção de Deus vai fazer com que a maldição seja transformada em nome de Jesus. Não se coloque em julgo desigual. Então, alguém que vai contrair agora um casamento com uma pessoa que não é da igreja, claro, tem que tomar muito cuidado. Aliás, não é nem aconselhável. Mas a pessoa já foi casada, um se converteu, o outro não. Então, está na presença do Senhor este caminho de sabedoria para a tua vida em nome de Jesus. É um assunto muito longo. É um assunto mais extenso, mas se você tem alguma necessidade e carência nessa área, ou conhece pessoas que têm essa carência e necessidade, aproxime-se da igreja, procure a igreja mais próxima da tua casa, ou nós mesmos aqui em Itapecerica. Deixe nos comentários o teu pedido de oração, ou os casais, ou as famílias, que nós vamos pedir a bênção, a graça de Deus, e aquilo que estiver ao nosso alcance queremos abençoar em nome de Jesus. Isso sem falar no grande e maior de todos os problemas que tem destruído casamentos, que é a situação financeira. Que o Senhor dê sabedoria e que o Senhor possa confirmar o propósito e a vontade dele na tua vida, e não por qualquer tipo de desentendimento ou diferença de personalidade ou briga, ou luta principalmente. Você queira se separar para viver uma nova vida que você não sabe no que vai dar, mas no teu casamento, na tua aliança, Deus vai abençoar em nome de Jesus. Pai de amor, obrigado pelo conhecimento, obrigado pela oportunidade de fazer esta releitura e relembrar esses assuntos tão importantes. Com as mãos sobre esta palavra, eu peço a direção do Teu Espírito sobre a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu lar, Senhor, a pastora, a Tua serva. Oh, meu Deus, o nosso casamento, o nosso amor, o nosso romantismo, que ao longo de todos estes anos o Senhor tem nos dado graça e temos confiado em Ti para o melhor. Assim como o Senhor, a Fefe, a nossa casa, abençoa. Eu intercedo dessa mesma maneira por cada casa, por cada lar, onde existe luta, onde existe, Senhor, guerras e rumores de guerras e mentiras do diabo e ameaças de separação e de rupturas e espíritos demoníacos terríveis, ó Deus, que tem assolado estes lares e famílias e casas da parentela, dos parentes, Senhor, de tios e de pais e de mães, seja repreendido em nome de Jesus. Senhor, dá graça a cada servo teu, a cada serva tua. Sejam confrontadas as obras, Senhor, da limitação humana, da imaturidade, daqueles que não têm conseguido abrir o seu coração para encontrar um caminho de perdão e de arrependimento, ou aqueles, ó Deus, que já foram vitimados por esta situação flagrante do divórcio, da separação. Age com misericórdia, porque em primeira instância a bênção da salvação é que é preponderante nas nossas vidas e nos nossos caminhos. Livra de todo mal, perdoa todo pecado, todo adultério, todo flagrante, Senhor, delito que colocou contra a tua palavra aos teus servos. Eu intercedo por cada pedido de oração e por cada família. Eu intercedo, Senhor, em nome de Jesus, por cada irmão, por cada irmã. Eu intercedo por aqueles que estão acamados, enfermos, por aqueles que estão, ó Deus, em necessidades, empobrecidos ou desempregados. Senhor, dá graça em nome de Jesus na cura completa e alcança o seu Alcides, o Zildo, a dona Benedita, o Antônio Cardoso, cada pessoa, Senhor, em nome de Jesus, que tem um pedido
um pedido de oração e que abre o coração em sua presença hoje para ouvir a sua voz, que esta palavra ungida, esta palavra de autoridade possa realmente tomar forma e força de poder e de bênção, de libertação para destruir as obras do diabo e alcance esta vida, esta casa, esta família, em nome de Jesus. Amém? Desejo continuar orando, meditando mais nas Escrituras para explorar melhor e com mais profundidade esses assuntos. Mas você é o nosso convidado no centro de Itapecerica da Serra e vai ser uma bênção te receber em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, deixe o pedido de oração nos comentários, reparta, multiplique, compartilhe esta mensagem. Deus é fiel. Fica com Deus.